Livro dos Jubileus, capítulo 5, o casamento dos anjos com as filhas dos homens. O anúncio do dilúvio, castigo aos anjos caídos e seus filhos. E aconteceu que quando os filhos dos homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra e filhas nasciam entre eles, que os anjos do Altíssimo viram, num certo ano de jubileu, que as filhas dos homens eram de aparência bonita, e eles tomaram para si esposas dentre todas as que escolheram, e elas deram à luz a filhos e eles eram gigantes. Gênesis 6, 1, 2 e 4. E a desordem aumentou sobre a terra, e toda a carne corrompeu seu caminho, assim como homens, os animais domésticos, os animais selváticos, e tudo o que caminha sobre a terra. Todos eles corromperam seus caminhos e suas ordens, e eles começaram a comer uns aos outros, e desordem aumentou sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos dos homens executava maldade continuamente. E o Altíssimo olhou para a terra, e eis que ela estava corrupta, e toda a carne havia corrompido suas ordens, e todos os que estavam sobre a terra praticavam toda sorte de maldade diante seus olhos. E ele disse que iria destruir a humanidade e toda a carne de sobre a face da terra que ele havia criado. Mas Noé achou graça diante dos olhos do Altíssimo. E contra os anjos que ele havia enviado sobre a terra, ele estava extremamente indignado, e ele ordenou que os extirpassem de todo o seu domínio, e ele nos pediu que os prendessem nas profundezas da terra, e eis que eles estão presos no meio da terra, e são mantidos, separados. E contra seus filhos foi enviada uma ordem de diante de sua face de que eles fossem feridos à espada, e fossem removidos de debaixo do céu. E ele disse: meu espírito não deve sempre permanecer no homem, porque eles são carne e seus dias devem ser limitados em 120 anos. Gênesis 6, 3. E ele Altíssimo enviou sua espada para o meio deles e cada um deveria matar seu vizinho, e eles começaram a matar uns aos outros até que todos caíram pela espada e foram destruídos da terra. E seus pais foram testemunhos da destruição deles, e depois disso eles foram aprisionados nas profundezas da terra para sempre, até o dia da grande condenação, quando o julgamento será executado sobre todos os que corromperam seus caminhos e suas obras diante do Altíssimo. E ele destruiu todos de seus lugares, e não sobrou nenhum deles que ele Altíssimo não tivesse julgado de acordo com toda a maldade deles. E ele fez para toda a sua obra uma nova e justa natureza, de modo que eles não deveriam pecar em toda a sua natureza para sempre, mas deveriam ser todos justos cada um do seu modo. E o julgamento de tudo foi ordenado e escrito nas tábuas celestes em justiça. Mesmo, o julgamento de todo que se desviou do caminho o qual foi ordenado a andar. E se eles não andarem direito pelo caminho ordenado, o julgamento está escrito para cada criatura de cada espécie. E não há nada no céu e na terra, ou na luz ou nas trevas, ou no inferno, em Sheol ou nas profundezas, ou nos lugares das trevas, que escape a julgamento. E todos seus julgamentos estão ordenados, escritos e gravados. No que diz respeito a tudo o que ele julgará, o grande de acordo com sua grandeza, e o pequeno de acordo com sua pequenez, e cada um de acordo com seu caminho. E ele Altíssimo não é aquele que vai considerar a pessoa, nem é ele alguém que recebe presentes. Se ele diz que vai executar julgamento em cada um, se alguém lhe der tudo o que há na terra, ele não vai considerar os presentes dessa pessoa, nem aceitará nada de suas mãos, porque ele é justo juiz. E sobre os filhos de Acharal foi escrito e ordenado: se eles se tornarem a ele em justiça, ele perdoará todas as transgressões e pagará todos os seus pecados. Está escrito e ordenado que ele mostrará misericórdia a todos os que se tornarem desviarem de sua culpa uma vez por ano. E para aqueles que corromperam seus caminhos e seus pensamentos antes do dilúvio, nenhuma pessoa foi aceita salva mas somente Noé. Porque sua pessoa Noé foi aceita e por sua causa foram também aceitos os seus filhos, os quais ó Altíssimo livrou das águas por causa dele Noé. Porque seu coração era justo e todos os seus caminhos apontavam em favor dele, e ele não havia desviado de nada que lhe havia sido ordenado. E o Altíssimo disse que ele destruiria tudo o que havia sobre a terra, tanto o homem quanto os animais domésticos e os animais selváticos e pássaros do ar, e o que se move sobre a terra. A construção da arca. O dilúvio.
E ele ordenou a Noé que fizesse para si uma arca, que ele poderia se salvar das águas da inundação. E Noé fez uma arca de acordo com tudo o que ele Altíssimo havia ordenado, no 27º jubileu dos anos, na 5ª semana no 5º dia, na lua nova do novo mês. 1307 an. E ele entrou no 6º ano 1308 ano 2º mês, na lua nova do 2º mês, até o 16º. E ele entrou, e tudo o que nós o trouxemos, para dentro da arca, e o Altíssimo a fechou pela parte de fora no anoitecer do 17º dia. E o Altíssimo abriu 7 portões de inundação do céu, e as bocas das fontes das grandes profundezas, 7 bocas em número. E os portões de inundação começaram a derramar água do céu 40 dias e 40 noites, e as fontes das profundezas jorraram águas até o mundo todo estar cheio de água. E as águas aumentaram pela terra. As águas subiram acima das altas montanhas 50 cúbitos. E a arca foi levantada da terra, e ela moveu-se por sobre a superfície das águas. E as águas prevaleceram na face da terra durante 5 meses. 150 dias. E a arca foi e descansou no topo de Lubar, uma das montanhas de Ararat. E, na lua nova, no 4º mês as fontes das grandes profundezas foram fechadas e os portões de inundação do céu foram contidas. E na lua nova no 7º mês todas as bocas dos abismos da terra foram abertas, e as águas começaram a descer para as profundezas. E na lua nova no 10º mês os topos das montanhas foram avistados, e na lua nova do 1º mês a terra tornou-se visível. E as águas desapareceram de sobre a terra na 5ª semana no 7º ano 1309 an, e no dia 17º no 2º mês a terra estava seca. E no 27º dia ele abriu a arca e expulsou os animais selváticos, os animais domésticos, as aves, e tudo o que se move,